Bom dia! Bom dia! Bom, para quem me conhece, meu nome é Caio, nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, você que está aqui hoje, nesse domingo, seja você que está vindo pela primeira vez, você que está vindo algumas vezes, conhecendo a gente de pouco em pouco, ou seja você que está aqui todo domingo. É muito bom receber você aqui. Bom, a gente está nessa série falando sobre graça, para entender, o que é graça, essa surpreendente solução de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Eu queria saber, levanta a mão, quem gosta de ser injustiçado? Você gosta de ser injustiçado? Quero ver, ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão? Ninguém gosta de ser injustiçado? Quem é que gosta de receber alguma coisa que não merece? Ninguém também. Interessante, né? Duas pessoas talvez ali gostam de receber algo que não merece. Interessante, eu diria que a resposta para essas perguntas depende. Depende do que a gente está recebendo, né? Depende da injustiça que está acontecendo com a gente. Alguns anos, eu quero falar de algo que eu fui injustiçado alguns anos atrás, uns bons anos atrás. Eu e a minha família, a gente tem basicamente uma rotina, uma cultura, né? Todo fim de ano a gente viaja para visitar alguns parentes em Minas Gerais. E a gente sempre foi de São Paulo para lá, de ônibus, é uma viagem que dura umas 8 horas e meia, 9 horas. E aí, eu lembro que a gente comprou e a gente sempre ia com o ônibus mais barato. Sempre o tipo de ônibus mais barato era o que a gente pegava, porque é o que a nossa condição financeira dava, né, para comprar. E eu acho que você sabe, né, quanto mais barato, menos confortável é o ônibus. Quanto mais caro, mais confortável vai ser o ônibus e a sua viagem. E no caso, a gente estava lá esperando o nosso ônibus, a gente estava em frente à plataforma certa, e aí chegou um ônibus ali na plataforma. Só que não chegou o ônibus que a gente estava acostumado a ir. Chegou um ônibus que ia para o mesmo destino, partia no mesmo horário que o nosso, mas era um ônibus um pouco mais elegante, um pouco mais bonito, um pouco mais chique. E era um ônibus que estava ali, embaixo ele era semi-leito, em cima ele era executivo. E a nossa passagem era uma passagem de ônibus convencional, que é a mais simples de todas. E aí a gente ficou olhando, a gente ficou pensando, não é esse o nosso ônibus, não é esse, vamos esperar aqui, talvez o nosso vai parar em outra plataforma e tal. E aí deu uns 5 minutos, a gente viu as pessoas entrando nele. E aí, eu e a minha família, a gente falou, vamos tirar a dúvida ali, né? Mostrar a passagem para o motorista. Às vezes ele sabe se o nosso ônibus está chegando ou não também. E aí a gente foi lá, e aí o motorista, ele confere as passagens, né? Para as pessoas entrarem. E a gente mostrou para ele a nossa passagem, qual era o nosso ônibus. E aí ele pegou e falou, o ônibus de vocês é esse mesmo. Podem entrar. Ele conferiu nossos documentos e falou para a gente entrar. E aí, quando a gente entrou no ônibus, a gente ficou um pouco deslumbrado, assim, com um conforto maior do que aquele que a gente tinha comprado inicialmente. E a gente achou isso interessante, porque a gente falou, uau, a gente não pagou por esse conforto aqui que a gente está recebendo. É injusto a gente ir num ônibus do qual a gente não pagou a passagem equivalente a dele. E, honestamente, no meu coração, eu fiquei, meu Deus, deve ser alguma pegadinha. Eu acho que antes dele partir, o motorista vai falar para a gente descer, ou a gente está ocupando o lugar de alguém que deveria estar aqui, não sei, está muito estranho. Mas o ponto é que aquele dia, nós fomos injustiçados, mas de maneira boa, e nós ficamos felizes de ter sido injustiçados nesse dia. E a gente está no segundo episódio dessa série, chamada Graça, uma surpreendente solução de Deus. E a gente está partindo do pressuposto que graça é esse favor não merecido e nem possível de ser obtido.
Essa é a definição de graça que a gente está estudando. É receber algo que você não conquistou. É receber algo que você não conseguiu comprar. Algo que você jamais poderia exigir de qualquer pessoa. É um favor que não depende do que eu ou do que você fez. Na verdade, muitas vezes, é um favor concedido para nós, apesar do que a gente fez. Isso é graça. Quando aplicada corretamente, a graça, ela realmente é uma solução surpreendente para todos os nossos relacionamentos na vida. Para praticamente tudo. Ela transforma nossos relacionamentos. Ela cura feridas profundas dentro do casamento. Ela ajuda pais e filhos a se relacionarem. Ela restaura amizades. Ela resolve conflitos. Porque a graça, ela só pode ser experimentada dentro de um relacionamento. Foi justamente por isso que Jesus precisou vir ao mundo. Como um homem, como carne e osso como nós. Porque o conceito da graça, na verdade, já existia antes de Jesus vir à Terra. Mas o ponto é que era um conceito muito difícil de ser compreendido. Sem Jesus aqui, as pessoas não estavam conseguindo entender o que era essa graça de Deus. E Jesus veio demonstrar isso para nós. Ele veio e viveu entre nós para demonstrar o que é a verdadeira graça. Como que essa graça funciona? Se Jesus nunca tivesse vindo, nós jamais entenderíamos perfeitamente o que significa graça. E quando a gente lê os evangelhos, por exemplo, a gente encontra relatos escritos por testemunhas oculares de terem visto Jesus na terra. Pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que conversaram com Ele, pessoas que viram tudo o que a gente acha maravilhoso nas Escrituras acontecer. Depois de algum tempo, eles registraram essas experiências deles com Jesus por escrito. E quando a gente observa a vida de Jesus, a gente vê a graça acontecendo no cotidiano, de todo dia que a gente vê relatado da vida de Jesus nas Escrituras, a graça está acontecendo. E isso é incrível. E um dos melhores exemplos sobre isso é a história de Zaqueu. Lá em Lucas, capítulo 19, no versículo 1. Lucas registra que Jesus entrou na cidade de Jericó e simplesmente estava atravessando aquela cidade. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. É simplesmente isso que começa sendo relatado sobre essa história. Tudo indica que ele nem pretendia, Jesus nem pretendia permanecer ali em Jericó, talvez. Seu destino aqui era Jerusalém. Era para lá que ele estava indo. Jesus sabia que estava caminhando para a cruz. Sabia que tinha chegado o momento de entregar a sua vida por mim e por você. No versículo 2, fala que havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Tinha um homem ali chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era rico, muito rico. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Mas Zaqueu não era só um cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Na prática, ele tinha comprado do Império Romano o direito de arrecadar impostos de toda aquela região de Jericó. Roma exigia um determinado valor daquilo que Zaqueu fosse arrecadar. E tudo que fosse cobrado além do que Roma pedia, podia ficar com Zaqueu. Além disso, como chefe dos cobradores, Zaqueu ainda recebia uma comissão sobre tudo o que seus subordinados arrecadavam. Então, o que os seus cobradores de impostos arrecadavam, ele ainda tinha uma parte disso também. Então, para resumir, Zaqueu era um homem extremamente rico, mas também extremamente odiado pela sociedade. Seu próprio povo enxergava ele como um traidor. Ele enriquecia às custas do próprio povo dele. Ele enriquecia cobrando impostos para um império estrangeiro que estava oprimindo aquele povo.
e ainda lucrava explorando as pessoas ao seu redor, às vezes a sua própria família. Apesar disso, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Talvez ele nem quisesse conversar com Jesus, sendo bem honesto, mas talvez ele queria só olhar Jesus de longe, conhecer aquele homem que todos estavam falando naquele momento. Na verdade, eu acho que todos nós começamos assim, não é? Quando a gente ouve falar de Jesus, quando a gente pensa sobre Jesus, talvez você está aqui hoje por uma mera curiosidade sobre Jesus. Eu lembro que eu comecei assim, eu queria saber um pouquinho de quem era Jesus, mas eu não queria ter uma relação tão direta e tão profunda com ele no primeiro momento. Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre ele. E o ponto é que Zaqueu ainda não tinha certeza se ele desejaria se aproximar de Jesus. Acho que Zaqueu estava exatamente nesse ponto. Ele queria observar. Nada mais do que isso. Ele queria observar quem era esse Jesus. Então, Zaqueu correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Olha que interessante, é curioso imaginar um homem adulto. Imagina homens adultos aqui, subindo numa árvore para ver alguém. Eu acho que é um pouco vergonhoso, um pouco infantil, um pouco constrangedor. Homens e mulheres adultos subindo numa árvore para ver alguém. Isso parece até uma coisa de criança, né? Quando a gente ouve falar sobre isso. Mas Zaqueu estava realmente curioso sobre esse Jesus. Ele provavelmente sabia que nenhum judeu respeitável perderia algum tempo conversando com ele para explicar quem era esse Jesus. Então ele descobriu ir sozinho, subir numa árvore para ele ver quem era esse Jesus. E é interessante, porque quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e falou algo para Zaqueu. Só que o ponto é que eu imagino que quando Jesus olhou para cima e dirigiu a palavra a Zaqueu, toda aquela multidão que estava ao redor, ela se abriu assim ao redor de Jesus e Zaqueu. E honestamente, o que eu acho que eles pensaram, muitos ali, era algo do tipo: finalmente alguém vai dar uma bronca nesse publicano que fica tirando o nosso dinheiro. Finalmente alguém vai confrontar esse explorador. As pessoas talvez até tenham aberto uma roda ali em volta para assistir isso, para ver o que Jesus ia falar para Zaqueu. Enquanto isso, Zaqueu descia da árvore. E imagine um homem adulto descendo daquela árvore. As pessoas talvez estivessem olhando para Zaqueu e vendo na cara de Zaqueu ele pensando: o que eu fui fazer subindo nessa árvore? Eu não deveria ter me aproximado de Jesus. Eu não deveria ter ficado tão perto para saber quem ele era. Talvez o próprio Zaqueu estivesse pensando: eu acho que Jesus vai brigar comigo. Ele vai me dar uma bronca daquelas. E o ponto é, em alguns momentos da nossa vida, quando a gente está olhando para Jesus, eu acho que você, e eu falo por mim, com certeza eu, quando estava me aproximando de Deus, em alguns momentos eu pensava: o que eu fui inventar da minha vida? E é interessante, porque o que Jesus fala para Zaqueu é: desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Eu acho que isso que Jesus falou foi um choque para todo mundo. Os discípulos devem ter pensado: Jesus, nós nem íamos ficar aqui em Jericó. Se fosse para parar, tinha tantas outras pessoas melhores do que Zaqueu para a gente ficar na casa. Justo dele, o chefe dos publicanos, Jesus. Escolhe outro para a gente ficar na casa. Os moradores da cidade com certeza também ficaram indignados. Talvez eles pensassem:
eu frequento a sinagoga, eu pago meus impostos direito, eu sigo a lei, e Jesus escolhe ficar na casa de Zaqueu, do chefe dos publicanos, aquele homem pecador. Tudo que Jesus faz aqui, parecia completamente fora do senso comum de qualquer um. Mas isso tudo, Jesus ter pedido para ficar na casa do chefe dos publicanos, só parece estranho para nós quando a gente enxerga o mundo através dos nossos valores. Quando a gente aprende a enxergar as pessoas da maneira como Jesus enxergava elas, tudo começa a fazer sentido nessa história de Jesus com Zaqueu. A gente precisa lembrar que aquela sociedade ainda era muito diferente da nossa. Hoje a gente está acostumado, com conceitos como igualdade, dignidade humana, misericórdia, fraternidade. Esses valores parecem muito naturais para nós, não é mesmo? Mas eles não eram naturais naquela época de Jesus. Na verdade, boa parte daqueles valores chegou até nós hoje justamente por conta da influência do cristianismo, por conta da influência de Jesus Cristo na sociedade. E ao longo dos séculos, isso foi vindo e chegou até nós. Mesmo quem não acredita em Deus, vive em uma sociedade profundamente marcada pelos ensinamentos de Jesus. Você pode não perceber, mas tudo isso são coisas que Jesus implementou em seu ministério aqui na terra. Naquele tempo, porém, não era assim, não era tão natural esses valores. Por tão bons que eles sejam, não eram naturais. As pessoas não estavam acostumadas a tratar qualquer um com dignidade. Não estavam acostumadas a amar seus inimigos. Elas não falavam sobre direitos humanos. Não praticavam misericórdia como algo admirável aos olhos de todos. Por isso, a atitude de Jesus com Zaqueu era tão surpreendente. E o ponto é que Jesus falava constantemente sobre o reino de Deus, ou reino dos céus. As duas expressões significam a mesma coisa. O reino de Deus é a maneira como Deus governa as coisas. É o conjunto de valores pelos quais Deus deseja que o mundo funcione. É uma forma completamente diferente de enxergar as pessoas e os seus relacionamentos. Por isso Jesus contou tantas parábolas para os seus discípulos, para as multidões. Ele usava histórias para explicar como que esse reino de Deus funciona. Uma dessas histórias foi registrada por Mateus, que curiosamente também havia sido um cobrador de impostos antes de seguir Jesus. E Jesus, ele fala em Mateus 20, versículo 1, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Naquela época era comum que trabalhadores braçais se ajuntassem na praça principal da cidade, esperando que alguém fosse contratá-los para trabalhar aquele dia. Quem precisava de alguém ia até lá, ia até a praça principal da cidade para contratar um trabalhador. E aí, essa pessoa escolhia quantos trabalhadores ela precisava para o que ela queria fazer. No versículo 2, fala que esse proprietário combinou pagar 1 denário pelo dia e mandou aqueles trabalhadores para sua vinha. O proprietário deixou bem claro aqui, eu vou pagar 1 denário pelo seu dia de trabalho. E esse era o salário normal daquela época. Esse proprietário estava sendo um homem justo aqui. E todos concordaram e foram trabalhar. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Eles aceitaram e eles foram. Primeiro ele foi, às 9 horas da manhã, aí viu desocupados e levou para sua vinha.
depois por volta do meio-dia, e depois ele fez a mesma coisa ainda às 3 da tarde. Então ele passou praticamente o dia todo buscando pessoas para trabalhar na sua vinha. E o ponto é que até aqui tudo parece bem normal. Mas aí, a partir daqui, Jesus ele começa a destacar melhor um ponto, quando ele quer ensinar algo valioso para nós. E aí o ponto é que esse é um recurso muito comum nas parábolas de Jesus. Quando ele destaca algo fica muito fora de um senso comum para que a gente entenda o que Jesus quer dizer. E aí ele fala no versículo 6 que esse proprietário ainda saiu às 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para acabar o expediente. Fora o tempo que esses homens demoraram da praça até chegar na vinha para poder trabalhar. Talvez esses homens aqui, que foram recrutados às 5 da tarde, trabalharam coisa de 30 minutos, 20 minutos. E olha que interessante. Quando o proprietário chega lá, ainda fala, vê alguns que ainda estavam desocupados e pergunta: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E aí, esses homens respondem: porque ninguém nos contratou. E aí o proprietário diz: vão vocês também trabalhar na vinha. Olha que interessante. Na prática, tirando o tempo de caminhada da praça até a vinha, esses homens não trabalharam 1 hora inteira. Talvez trabalharam 30 minutos, 20 minutos, no máximo 40 minutos, se eles foram bem rápidos para chegar lá. E aí Jesus ele faz uma pausa nessa história, como se deixasse todo mundo imaginando: como será que esse patrão vai fazer na hora de pagar esses trabalhadores? Porque para nós não parece justo, não é? Não parece justo o cara que foi às 9 da manhã receber o mesmo do que foi só às 5 da tarde. Ao final do expediente, o proprietário chamou o administrador dele e deu uma ordem muito interessante. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Ou seja, aqueles que trabalharam apenas 1 hora seriam os primeiros a receber. E é exatamente nesse ponto que Jesus queria chegar. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Que interessante. Porque eu acho que nós estamos pensando a mesma coisa que todos os outros trabalhadores que estavam na fila pensaram. Se quem trabalhou às 5 horas da tarde recebeu 1 denário, os outros, os últimos da fila, que trabalharam o dia quase todo, vão receber mais, não é? E eles pensaram, eles começaram a calcular na cabeça deles, quem estava no fim da fila: nossa, se eles receberam 1 denário, quanto será que a gente vai receber? Nossa, eu não vou precisar mais trabalhar o resto da semana, porque eu vou receber mais do que um dia de trabalho. A gente vai receber muito mais. Talvez eles imaginaram até: nossa, o patrão mudou aquele combinado que ele tinha feito comigo. Agora ele está pagando por hora e não por dia. Nossa, hoje a gente vai ganhar muito dinheiro. Mas quando chegou a vez dos primeiros trabalhadores, eles também receberam apenas 1 denário. Exatamente aquilo que tinha sido combinado pelo dia de trabalho. Na mesma hora, vocês já imaginam, começaram as reclamações. E aí, eles falaram ao proprietário: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. A gente percebe aqui a reclamação deles, né? Eles não disseram para o proprietário: o Senhor pagou menos do que havia prometido. Não foi isso que eles falaram. Eles receberam exatamente o combinado. O problema era outro. O problema é que eles não suportavam ver outras pessoas recebendo a mesma coisa
que eles receberam. E aí o proprietário responde: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Naquele momento, talvez todo mundo ouvindo Jesus começou a pensar: como assim esse proprietário não está sendo injusto? O senhor está louco? Mas o proprietário continua e diz: você não concordou em trabalhar por 1 denário? Então receba o que é seu e vá. Até aqui, tudo ainda faz um pouco de sentido, né? Por mais difícil que seja, ainda faz sentido. Mas então vem uma frase que revela completamente a lógica do reino de Deus. O proprietário diz: eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Essa frase, a primeira frase, eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que dei a você. Essa frase muda completamente a perspectiva de qualquer pessoa que entre em contato com essa história. Os trabalhadores provavelmente pensavam: dar? Como assim dar? Eu trabalhei por esse denário, eu trabalhei. Nós trabalhamos esse dia todo. Esse dinheiro não é um presente, eu mereço receber. E aí o proprietário, ele completa, né? Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro. Então chega aqui o verdadeiro centro dessa parábola. A pergunta que revela o nosso coração, o coração humano. E ele diz: ou você está com inveja porque eu sou generoso? Essa é a pergunta que revela os nossos corações. Essa pergunta continua extremamente desconfortável. Por quanto tempo quer que passe que a gente leia essa parábola? Porque todos nós gostamos da graça, quando ela é direcionada para nós. Quem não gosta de receber um upgrade gratuito, talvez na sua conta de internet ou de celular? Quem não gosta de ganhar um presente inesperado? Quem não gosta de receber um favor que não merece? O problema começa quando outra pessoa recebe essa mesma graça que a gente. Principalmente quando ela recebe algo que, na nossa opinião, ela não merece. E é aí que o nosso coração é revelado. Jesus está nos convidando a enxergar o mundo da maneira como Deus enxerga. O reino de Deus é governado pela generosidade. A gente precisa entender isso. Deus ama conceder aquilo que ninguém merece. Então Jesus praticamente pergunta para mim e para você: você consegue viver em um reino assim? Você consegue aceitar um mundo onde Deus distribui graça livremente? Você consegue celebrar quando outra pessoa recebe algo que você gostaria de receber? Essa é a grande questão dessa parábola. Será que você conseguiria viver em um ambiente onde Deus distribui sua graça da maneira que Ele deseja distribuir? Você consegue viver em um reino assim? Será que você conseguiria aceitar um reino em que a generosidade de Deus não precisa seguir o seu critério de merecimento? Ou o meu? E mais do que isso, será que você estaria disposto a agir da mesma forma que Deus com outras pessoas? Se você está disposto a oferecer graça para quem não merece, porque quando a graça é direcionada para nós, dificilmente a gente tem qualquer problema em receber ela. Ninguém reclama quando recebe um presente inesperado. Eu não reclamei quando eu fui num ônibus melhor do que eu podia pagar. Mas quando essa mesma graça alcança outra pessoa, especialmente alguém que a gente julga ser menos merecedora do que a gente, nosso coração começa a resistir. Nosso coração é revelado. É exatamente isso que Jesus está expondo nessa parábola. Ele está perguntando: será que você consegue viver em um reino marcado
pela generosidade de Deus? Você consegue aceitar que eu, Deus, eu seja generoso com quem eu quiser? Se você se lembra de quem você era antes de conhecer Jesus, provavelmente você vai responder rapidamente a essa pergunta: sim, eu aceito viver nesse reino. Porque você sabe que você também recebeu algo que você não merecia. Você se lembra dos seus pecados. Você se lembra do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua imoralidade, da sua mentira, da distância que você tinha de Deus. Então você reconhece: nossa, eu também não merecia essa graça. Por isso que quem se lembra da própria história costuma levantar a mão e dizer: eu topo viver nesse reino. Eu topo estender aos outros a mesma graça que eu recebi de Deus. Mas tem um perigo, principalmente para quem já caminha com Deus há muitos anos. Quando a gente chega pela igreja a primeira vez, normalmente a gente tem uma consciência muito viva dos nossos pecados, não é mesmo? A gente às vezes até se sente estranho de estar nesse ambiente, até deslocado. A gente olha para as pessoas, parece que tem uma aura em cima delas. A gente chega quebrantado aqui. A gente chega agradecido por alguém ter convidado a gente. A gente chega sem exigir nenhum direito. A gente chega feliz por sermos recebidos por Deus. Mas os anos passam e a palavra de Deus vai moldando nossa vida. Nossa conduta começa a mudar. Nós nos tornamos pessoas melhores. A gente aprende a controlar nossos impulsos. A gente aprende a servir. A gente aprende a viver de uma maneira mais parecida com Jesus. E isso tudo é maravilhoso, isso tudo acontece, porque a palavra de Deus é real. Mas o problema é que às vezes, junto com essa maturidade espiritual, cresce também um perigo que é muito sutil em nossos corações. A gente começa a esquecer de onde Deus nos tirou, quem nós éramos antes de aprender tudo isso. Depois de 5, 10, 15, 20 anos, nossa vida está tão diferente de quando a gente chegou, daquela antiga realidade ruim que a gente vivia, que a gente começa a pensar menos na graça e mais no mérito. A gente troca a graça pelo mérito. Sem perceber, a gente deixa de enxergar como pessoas vivem da graça. A gente começa a agir como se a gente tivesse conquistado um lugar especial diante de Deus por merecimento. E isso muda a nossa forma de olhar para quem está chegando pela primeira vez aqui. A gente passa a observar as novas pessoas aqui no nosso meio, no nosso convívio, com um certo desconforto. Eles chegam vestidos de maneira diferente, às vezes. Eles ainda não conhecem nossa cultura como igreja. Eles ainda falam de uma maneira como se nunca tivessem conhecido Jesus. Eles tomam decisões erradas nas vidas deles ainda. Eles pensam diferente da gente. E o nosso coração, quase que a gente sem perceber, começa a assumir uma postura moralista em relação às pessoas. A gente começa a pensar: nossa, isso que o fulano está fazendo não devia acontecer na igreja. Essa pessoa deveria agir de outro jeito. Mas a gente esquece que um dia nós também chegamos exatamente desse jeito aqui. Talvez a gente chegou até pior do que essas pessoas que estão chegando hoje. Talvez a gente fez coisas muito mais graves do que essas pessoas que estão chegando hoje fizeram. E a gente está criticando elas, olhando para elas. E a gente está colocando uma meritocracia nelas, ao invés de colocar graça. E a gente esquece que nós fomos recebidos pela graça. E a gente começa a imaginar que a igreja existe para nós, para quem já está há muito tempo, há muitos anos, que a igreja é para nós que já sabemos tudo quase certinho,
para quem já está amadurecendo há um bom tempo, para quem já canta tudo certinho, para quem estuda a Bíblia certinho, para quem faz tempo com Deus certinho. A gente acha que é só para nós que a igreja existe. E não é assim. A gente precisa começar a colocar em nosso coração que a igreja também existe para quem ainda está chegando aqui pela primeira vez, para quem está aqui no primeiro dia, para alguém que entra pela primeira vez aqui, para que ela encontre esperança, para que alguém conheça Jesus verdadeiramente quando entrar aqui pela primeira vez. Quando a gente esquece disso, a gente começa a pensar exatamente como os trabalhadores da parábola. Exatamente. A gente acha que porque a gente chegou antes, a gente tem mais direitos do que quem chegou aqui pela primeira vez. Mas Jesus conclui essa história falando: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Essa frase não significa que Deus prefere quem chegou por último. Ela revela que quem perde o coração da graça acaba deixando de compreender o que é o reino de Deus. Quem vive exigindo reconhecimento, mérito ou privilégios acaba ficando para trás. Enquanto isso, aqueles que chegam conscientes de que dependem totalmente da graça encontram exatamente o coração do reino de Deus. Muitas vezes, nosso problema nasce da comparação. E aí a gente começa a olhar para o irmão que está do nosso lado. Se existe alguém com quem você deveria se comparar, essa pessoa é Jesus, não é com quem está do seu lado. Porque somente Jesus viveu sem pecado. Somente Jesus é o padrão perfeito. Compare a sua humildade com a humildade de Jesus. Compare a maneira como você trata quem te fere, quem te ofende, com a maneira como Cristo tratou quem ofendeu ele. É aí que a gente percebe que nós ainda dependemos da graça de Deus. Todos nós, sejamos novos na fé ou discípulos há algum tempo, somos chamados a viver de acordo com os valores do reino de Deus. E isso nos leva ao assunto da semana que vem dessa série. Confiar na graça, mas eu já quero deixar hoje para vocês irem refletindo. Confiar na graça não é apenas um sentimento. Não é simplesmente dizer, eu acredito na graça. Confiar na graça significa viver como Jesus viveu. Confiar na graça significa permitir que essa confiança que você tem na graça transforme a sua atitude no seu dia a dia. Somente quando a nossa confiança em Deus produz um estilo de vida semelhante ao de Jesus, aí sim, eu e você podemos dizer que realmente confiamos na graça. Quando a gente decide acordar mais cedo para passar tempo com Deus, a gente percebe se o reino de Deus realmente ocupa o primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. Quando foi a última vez que você buscou conhecer melhor a vontade de Deus? Quando foi esse dia que seu coração estava com sede de conhecer realmente qual é a vontade de Deus? Da mesma forma, somente quando a gente tem humildade para pedir perdão, a gente percebe se a gente realmente está vivendo sobre a graça, confiando na graça. Só quando a gente tem humildade para pedir perdão e para aceitar o perdão, a gente realmente está mostrando que a gente entende o que é essa graça de Deus. Quando a gente procura alguém que nós machucamos e vamos reparar o erro com ela, é aí que a gente entende realmente a graça. Quando a gente restaura um relacionamento na nossa vida com alguém que a gente amou muito em algum momento, mas agora esse relacionamento está quebrado, está por um fio. Só quando a gente quer restaurar isso, é que nós entendemos a graça. Quando a gente reconhece que existe sim em nós uma parcela de culpa. É aí que a gente descobre se a graça de Deus está realmente
transformando o nosso coração todos os dias. Se você está nos visitando hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Você gostaria de conhecer essa graça? Você gostaria de fazer parte de um reino governado por esse tipo de amor? É isso que você imagina quando você está olhando, enquanto você está olhando Jesus de cima de uma árvore ainda? É isso que você quer viver? E para aqueles que já seguem Jesus há algum tempo, eu quero fazer uma outra pergunta. Você ainda deseja receber aquilo que não merece, que é a graça de Deus? Porque nunca foi justo Deus perdoar os nossos pecados. Nunca foi justo Cristo morrer em nosso lugar. Nunca foi justo recebermos uma salvação. Tudo isso sempre foi graça. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado, Jesus, por ter morrido numa cruz por nós. E isso é graça. Isso é receber algo que a gente não merece. Nunca foi justo, nunca seremos merecedores, nunca conseguiremos ser dignos, Deus, do sacrifício do seu Filho por nós. Que a gente entenda isso como igreja, que em nossos corações entre a verdadeira graça. A verdadeira graça é quando a gente olha para todos de maneira igual, quando a gente não se compara às pessoas do nosso lado, quando a gente não inveja a sua generosidade para com os outros. A verdadeira graça é aquela que nos transforma diariamente, porque sabemos que somos pó, somos como um grão de areia, que não somos nada, mas mesmo assim o Senhor entregou o seu Filho por nós. Deus, que possamos viver na graça. Viver na graça não é deixar a palavra de mérito e reconhecimento entrar em nossa mente e nosso coração, mas viver pela graça é entender que precisamos nos comparar a Jesus e as atitudes dele, e não a qualquer outra pessoa. Deus, quando a gente olha através da graça, quando vivemos na graça, quando a gente confia na graça, nós queremos que o seu reino seja para todos. E a gente não importa que os outros ganhem do Senhor o mesmo que nós ganhamos, porque isso é graça. E nós precisamos ter um coração que realmente confia e vive na sua graça. Deus, nos ajude a sermos pessoas que confiam verdadeiramente na sua graça, que é por meio do seu Filho Jesus. Em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos pela sua graça e misericórdia. Amém.